É possível fazer um projeto de lei onde a educação está falha há muitos anos e nesse momento da pandemia nós notamos nos jornais, e não precisa nem ir através dos jornais, a necessidade da educação online. Há uma grande indignação ao olhar nos jornais e ver que crianças, que jovens têm vontade de estudar medicina, seja lá o que for, e não conseguem sequer o acesso ao Wi-Fi, à internet gratuita, enfim, tem que atravessar quilômetros. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Quando nós falamos em Senado, lembrar que Senado é um colegiado, são 81 senadores. Não é tudo que eu quero que eu consigo lá dentro. Algumas coisas sim, outras coisas definitivamente não. Especificamente sobre o que a Dilana me pergunta. O MEC acabou de anunciar a extensão para 400 mil alunos no ensino superior da internet gratuita. Veio tarde, veio muito tarde, mas veio. Outra coisa, Dilana, que a gente tem que observar é o seguinte. A educação brasileira, ela está dividida basicamente da seguinte maneira: estados e municípios com a educação básica e governo federal com a educação superior. Não é? O MEC tem as universidades federais que ele mantém, não é? A Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de diversos estados, às vezes mais de uma universidade no mesmo estado, como acontece aqui no Paraná, temos duas universidades federais, temos a de Foz do Iguaçu, temos a daqui, temos também a Tecnológica, que era a antiga Cefet, que foi transformada em universidade. Depois temos as estaduais também, o estado também entrou aqui, Londrina é uma universidade estadual, temos outra estadual no Sudoeste, e temos as particulares, que é o governo federal que autoriza. Ele apenas autoriza o funcionamento, ele não dá um centavo de recurso para as particulares. As particulares são totalmente custeadas com a mensalidade dos alunos. Exato. Pois bem, as universidades particulares, normalmente os alunos já têm a internet, já possuem isso, se bem que nós atendemos hoje um percentual grande nas particulares de alunos que vêm pelo ProUni, que também tem essa dificuldade de internet que você coloca. Na educação básica, também esse problema existe no Brasil inteiro. Muitos alunos ficaram completamente sem aula e seríssimo, não é? Seríssimo. Nós vamos aprovar essa semana, por exemplo, uma lei muito importante que vai ser a do Fundeb, que vai tornar eterno a participação dos recursos da União na educação básica, que eu acho que é o nosso principal problema. Então, o Senado, dentro das suas possibilidades, esse é um projeto de lei que surgiu lá e que vai ser aprovado, faz alguma coisa, tenta alguma coisa, mas decididamente não pode tudo. Não pode nada, por exemplo, quando a universidade não é federal ou quando se trata de educação básica, porque daí as verbas são verbas estaduais. O que nós fizemos com essa questão do Fundeb foi obrigar o governo federal a repassar mais dinheiro para os governos estaduais de forma definitiva. Agora, se essa verba que vem para os governos estaduais, os governadores vão oferecer internet gratuita a todos os alunos ou não, isso é uma decisão estadual. Aí o governo federal não pode entrar, não pode obrigar. Da mesma forma, os municípios também têm autonomia nas escolas onde eles são os mantenedores. Temos muitos problemas de educação no Brasil, não só de educação, temos problemas de toda ordem no nosso país, né? Temos reformas enormes para serem feitas, temos recursos extremamente mal aplicados, mal gastos, né? E temos uma administração muito ruim. O que aconteceu com a educação no Brasil esse ano, no governo Bolsonaro, foi uma coisa terrível. Ele nomeou um primeiro-ministro da educação que durou pouco, era um seguidor do Olavo de Carvalho, não fez absolutamente nada, disse uma série de impropriedades e foi demitido. Nomeou um segundo, o Weintraub, que teve que sair fugido do nosso país.
E agora, finalmente, temos um ministro que parece ser uma boa pessoa, que começou há pouquíssimo tempo, coitado, ainda teve um Covid, né? E agora está se recuperando e está começando a atuar. Mas, assim, dentro das limitações que a lei impõe, que a estrutura de distribuição de responsabilidade impõe, o Senado faz o que é possível ele fazer. 400 mil alunos. Quantos Do milhões ensino somos? superior. Já vão receber isso. É alguma coisa, não é? Muito pouco diante do Brasil inteiro. Em termos de universidades públicas, é bastante. Em termos das outras dependências de ensino e educação básica, é quase nada. Desculpem os demais que querem questionar, mas a questão é que não posso focar somente nas universidades públicas dos que lá estão, mas naqueles que querem adentrar, aqueles que querem, né? Nos inferiores, no básico, nas crianças, nos jovens, nos que estão no ensino médio, dessas são crianças que ainda não conseguem estudar. Eu vejo com um celular na mão, que tem acesso a um celular, todo mundo tem um acesso a celular, mas não consegue a internet, o Wi-Fi, e tem que atravessar. Estou falando daquela criança que mora num sítio, que mora distante. 400 mil alunos só? Sabe? Temos que separar as coisas. Estado do Paraná. Estado do Paraná. Renato Feder, nosso secretário de Educação aqui no Paraná. No Paraná. Fez um programa espetacular, exemplo para o Brasil todo. Ao invés de internet, ele contratou canais UHF de televisão. Né? Todo mundo tem uma televisão em casa. E no Paraná isso funcionou muito bem. Verdade. Desde um primeiro momento, as crianças puderam fazer isso. Então, a internet não é necessariamente o único caminho. Tem caminhos, inclusive, mais baratos. Ele gastou 2, 3 milhões com esses canais aqui. Se você contar o universo todo que ele atingiu, um preço ridiculamente baixo. Gravou aula com os melhores professores. Eu vi, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, que tem uma criança que estava lá assistindo as aulas pela televisão. Eu até acompanhei um pouco para ver como é que era. Gostei muito. Eu também. Pois é. Então, existem soluções criativas que não dependem tanto do governo federal, que dependem mais dos governos estaduais e, às vezes, até municipais, que podem ser adotadas, sim. O que eu vi, assim, com muito pesar aqui no Paraná, foi que, enquanto as universidades particulares, todas, continuaram a dar aula pela internet, a Universidade Federal do Paraná, o reitor da Universidade Federal do Paraná, disse com todas as letras o seguinte: o DNA da UFPR é presencial. Olha, pelo amor de Deus, isso não é uma coisa para o reitor dizer, né? E isso aconteceu. E demorou muito, e do que me consta até hoje, não estão fazendo nada. Começaram agora a dar algumas aulas online. Exato. Pois é, mas quanto tempo depois? E isso é uma coisa que, veja, não depende do governo federal, não depende do governo estadual, não depende de nada, depende de boa vontade do reitor aqui. E sabe, senador, os que estão fazendo aula agora vão perder o ano todo como se tivessem tido aula. É lamentável. Agora, se o governo federal tivesse intervido nessa universidade, ia dizer: estão acabando com a autonomia das universidades, com a autonomia universitária, a famosa autonomia universitária, que às vezes serve para isso, né? Para não fazer. Para não fazer. A falácia nunca vai faltar, né, senador?